Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa Música e Mensagem. Hoje eu quero dar continuidade à nossa série de estudos sobre mediunidade. Então, eu quero que vocês, quem tem aí, eu estou usando como base para o nosso estudo sobre mediunidade, o livro dos médiuns, de Allan Kardec. Eu repito, o nosso programa ele é universalista, portanto nós não seguimos nenhuma doutrina específica, nem o espiritismo, nem a Umbanda, nem esta ou aquela. Porém, aprendemos com todas as doutrinas, aprendemos pesquisando, através das nossas experiências práticas, né? Nossa vivência no dia a dia, nossas experiências espirituais, com a clarividência, com a mediunidade, com as experiências fora do corpo. Então, tudo isso a gente vai unindo, o pessoal do nosso grupo, né? Vocês que estão aí ouvindo o programa também tem cada um a sua experiência. Então a gente une tudo isso e procura extrair o aprendizado de cada experiência dessa, o aprendizado, o conhecimento de cada doutrina, separando o joio do trigo, tá? Então separando o quê? Aquilo que faz sentido daquilo que a gente prefere deixar de lado. Então aqui a gente aprende com todas as doutrinas, nosso trabalho é universalista, mas como eu estou fazendo uma série de programas sobre mediunidade, abordando o tema de forma muito básica, então eu acho interessante a gente usar o livro dos médiuns, tá, como suporte, como base, porque ele é bem para iniciantes mesmo, ok? Então, o tema de hoje, abram, quem tem o livro dos médiuns, abra aí no item 175, 175, médiuns curadores. Eu vou ler um trechinho e depois eu faço um comentário, ok? Primeiro eu vou dar uma lida geral aqui nesse item, o item 175, de O Livro dos Médiuns. Kardec diz o seguinte: somente para mencioná-la, trataremos aqui desta variedade de médiuns, porque o assunto exigiria demasiado desenvolvimento para nosso esquema. Estamos, aliás, informados de que um médico, nosso amigo, se propõe a tratá-la numa obra especial sobre a medicina intuitiva. Diremos apenas que esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom de curar por um simples toque, pelo olhar ou mesmo por um gesto, sem nenhuma medicação. Certamente dirão que se trata simplesmente de magnetismo. É evidente que o fluido magnético exerce um grande papel no caso, mas quando se examina o fenômeno com o devido cuidado, facilmente se reconhece a presença de mais alguma coisa. A magnetização comum é uma verdadeira forma de tratamento, com a devida sequência, regular e metódica. No caso referido, as coisas se passam de uma maneira inteiramente diversa. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, se souberem cuidar do assunto convenientemente. Mas, entre os médiuns curadores, a faculdade é espontânea e às vezes a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta que caracteriza a mediunidade torna-se evidente em certas circunstâncias. E o é, sobretudo, quando consideramos que a maioria das pessoas qualificáveis como médiuns curadores recorrem à prece, que é uma verdadeira evocação. Então deixa eu comentar um pouquinho aqui esse trecho, ok?
Vamos lá então. Kardec disse aqui, né? Diremos apenas que esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom de curar por simples toque, pelo olhar ou mesmo por um gesto, sem nenhuma medicação. Bom, eu acredito que muitos ouvintes aqui são espíritas, umbandistas, católicos ou evangélicos. Acredito que a maioria, né? Então, é muito provável que vocês já devem ter estudado o Evangelho, a vida de Jesus, ok? E o Evangelho, né, nos Evangelhos, a gente encontra vários momentos em que Jesus cura as pessoas. Tem até um momento muito importante. Jesus ele estava caminhando na multidão e uma mulher que estava sofrendo de uma doença muito grave, um problema, não me lembro exatamente qual, ela vai se infiltrando no meio da multidão e ela toca na roupa de Jesus. E Jesus, ele sente sair um magnetismo dele. Ele sente o domínio que Jesus tinha, a consciência que Jesus tinha de bioenergia, né, da energia que circulava pelos meridianos do corpo dele, pelos chakras dele, era muito grande. Jesus ele era um mestre em termos de manipulação de bioenergia. Era um sábio espiritual, tá? Como nós temos sábios espirituais na Índia, no Tibete, né? Jesus foi um sábio espiritual também. Então, ele dominava essa questão da cura por meio do fluido vital, por meio do Ki, por meio do magnetismo. E o que acontece então? Ele sente que alguém, entre aspas, puxa a energia, um pouco da energia vital dele, ok? Não é esta palavra que está na Bíblia, energia vital, né? A pessoa foi lá e puxou a energia vital de Jesus, não é isso. Não é esta palavra, é outro termo. Essa palavra na época não existia, tá? Mas, na minha interpretação e na interpretação espírita, ok? Umbandista, a gente sabe que o que ocorreu ali foi esse processo. Na nossa interpretação, o que ocorreu foi isso, tá? Jesus, então, sente que sai um pouco do fluido vital, segundo o nosso entendimento, sai um pouco do fluido vital de Jesus, e a mulher se cura. A mulher se cura. E Jesus, ele vira para trás e olha para a mulher, né? Alguém puxou energia de mim, né? Ele não falou nesses termos, eu não me lembro exatamente as palavras dele, eu não estou com nenhuma Bíblia aqui aberta, mas ele diz, né, de acordo com o nosso entendimento aqui, ele percebe e ele diz, alguém se curou aí puxando meu magnetismo. E aí ele olha para a mulher e ele fala, mulher, tua fé te curou. Então, olha que interessante, né? Ele não disse assim, mulher, eu acabei de curar você. Não, ele disse, mulher, tua fé te curou. Você vê que interessante o poder da fé. Porque a mulher, ela não acreditava que Jesus iria curar ela. Não é uma questão de acreditar. Acreditar é uma coisa da tua cabeça, é da mente. A mente, ela pode acreditar ou não. Ah, eu acredito que tem vida após a morte. Eu acredito sim que existe alma. Tá, você acredita. Quando a gente começa a desenvolver algumas capacidades que todos nós temos, como por exemplo a capacidade de sair com lucidez fora do corpo, quando você começa a abrir a tua clarividência e enxergar o mundo espiritual e os espíritos, você não está mais acreditando se existe vida após a morte ou não. É como se fosse uma certeza, uma convicção, porque aquilo se torna real para você. Não é mais uma questão de acreditar. É algo que faz parte de você, é prático, é palpável.
né? A fé é mais ou menos isso. Quando você tem fé, olha, você tem fé que você vai vencer, que você vai arrumar um emprego, você muda a tua energia. Você cria motivação em você. E aí você muda a tua aura, você muda teu humor, você muda até teu corpo, teu metabolismo. Você começa a produzir hormônios específicos que vão te dar pique, vão te dar disposição física. Você vai acordar motivado, bem-humorado, firme, forte. E você vai com esse pique todo, com essa energia, você vai contaminar, você vai contagiar. Contaminar não, contagiar aquela pessoa que vai te entrevistar no teu novo emprego, e aquela pessoa vai gostar de você. Porque ela vai sentir tua energia boa, equilibrada, de motivação, de fé. Conclusão: você vai arrumar teu emprego. Você vai se curar. Você percebe? Só que isso é um processo. É um processo. A gente não acredita na gente, a gente não tem fé nas nossas capacidades. Olha, nós um dia vamos atingir um nível de desenvolvimento espiritual que nós seremos capazes de sermos o nosso próprio curador. Sabe, nós seremos o nosso próprio curador. É autocura. Só que hoje, não só nós ainda não temos condições, não temos maturidade, não temos equilíbrio, não temos fé para sermos o nosso próprio curador, como a gente produz cada vez mais caos, desordem, desequilíbrio emocional, mental, e obviamente que isso vai repercutir na energia e vai repercutir no corpo. A gente é ótimo para criar desequilíbrio. A gente é ótimo para criar doença no corpo. A gente tem que entender que da mesma forma que a nossa mente, que a nossa crença, que o nosso desequilíbrio pode gerar doenças, o oposto também é possível. O equilíbrio, a fé, a ordem pode gerar a cura, a autocura. Mas isso é um processo, e nós estamos aprendendo, nós estamos caminhando. É o que eu sempre falo para vocês. O primeiro passo, e é um passo que ele vai ser dado eternamente, se chama autoconhecimento. A gente tem que se conhecer cada vez mais. Se conhecer cada vez mais. É um processo de descoberta interior. Você perceber quais os teus sentimentos, ou melhor, as tuas emoções que te desequilibram. O que é que te causa medo, insegurança na vida? O que é que te causa ansiedade? O que é que te perturba no teu dia a dia? Você tem que descobrir isso e começar a buscar uma solução. Não, eu tenho esse hábito de agir assim, assim, assim. Eu não quero mais agir desse jeito. Eu não quero mais reagir desse jeito diante dessas situações. Não quero. Eu quero assumir o controle da minha vida. Então, para você assumir o controle da tua vida, começa com autoconhecimento. E aí, a partir daí, vem a reforma íntima, vem a transformação espiritual, vem a mudança de hábitos, de crenças. Para isso, você pode buscar a ajuda de um psicólogo, você pode frequentar núcleos de estudos espiritualistas. Você tem que estudar, você tem que buscar ferramentas que te auxiliem nessa transformação. Tome cuidado com as religiões, porque a religião ela é maravilhosa, mas as religiões elas estão muito influenciadas pela cultura de uma época. E talvez certas coisas que as religiões ensinam não servem para hoje, não servem para nós hoje. Então a gente tem que buscar espiritualidade acima de religião. Religião é um conjunto de crenças, é uma doutrina. Espiritualidade é o teu contato com a tua essência, é o teu contato íntimo com a tua alma. É isso que é espiritualidade, tá?
Então, a fé, ela tem essa capacidade de promover essa autocura, tá? Quando fala aqui de magnetismo, entenda o seguinte: nós temos o nosso campo eletromagnético, bioeletromagnético, aquilo que os teosofistas, espíritas e umbandistas chamam de duplo etérico. Eu falei um pouco disso na palestra de ontem, tá? Se você quiser aprender mais, venha na nossa palestra do dia 13 de março, que eu vou falar um pouco desse assunto, tá? Venha aprender, é gratuito, gente. Eu já tenho aí meu trabalho, meu objetivo com essas palestras é divulgar conhecimento, é ajudar, né? Então venha, não arruma desculpa para não ir, sabe? Não fica arrumando desculpa, saia do comodismo, saia do conforto do sofá, se mexa e faça algo por você. Tá? A única coisa que eu peço para quem for na palestra e quem quiser é levar 1 quilo de alimento não perecível, só isso, pra gente distribuir na nossa cesta básica, tá? Então o que acontece? O magnetismo, esse fluido vital, que é quando você vai se tratar na acupuntura, né? O acupunturista, o que ele faz? Ele vai restabelecer o fluxo de fluido vital no teu corpo, de energia no teu corpo. Porque a energia que circula no nosso corpo é ela que mantém os nossos órgãos saudáveis. Para que os nossos órgãos se mantenham saudáveis, o fluxo de energia ele tem que existir nos nossos canais de energia, os meridianos, tá? E o que bloqueia? Nossas emoções desequilibradas, nossos medos, nossos pensamentos. Isso vai criando bloqueios. Então, o magnetizador é aquela pessoa que aplica passes, que aplica jorrei, que aplica reiki, né? O magnetismo é isso, é você aplicar essa energia. Então Jesus ele era um excelente magnetizador. Agora, às vezes, junto do magnetizador, há também alguns espíritos, mentores espirituais incorporados. Aí no caso o magnetizador, ele não é apenas magnetizador, ele também é médium, porque ele pode incorporar os espíritos, tá? Então pode existir um espírito junto. Então o magnetizador ele pode ser um médium, ele pode entrar em transe mediúnico, chamado entre aspas de incorporação, entre aspas porque nenhum espírito entra no teu corpo. Ou não, ou o espírito pode ficar do lado do médium, sem incorporar, apenas participando do processo, tá? Aí nesse caso, o sujeito não é um simples magnetizador, mas é um médium de cura. Então, o efeito é muito maior, porque a qualidade da energia vai ser maior, porque você vai ter um mentor espiritual, um ser que está num nível de equilíbrio maior do que o do médium. Então, a assinatura energética, a energia, ela vai ter um padrão de ordem espiritual maior. Eu vou falar mais sobre isso, tá bom? Anotem aí, dia 13 de março será a nossa próxima sessão de tratamento espiritual. E olha, quem vier no dia 13 e depois quem vier no dia 27 de março... nós vamos estar percebendo a necessidade de vocês, e aqueles que o nosso grupo de médiuns perceber a necessidade, no dia 31 de março nós teremos um trabalho diferente. Será cirurgia espiritual. Então, através da mediunidade, eu estarei incorporado por alguns espíritos, outros médiuns também. Nós teremos 2 macas lá no nosso espaço. Vocês vão deitar na maca e vão receber cirurgia espiritual, sem corte, tá? Nós não vamos cortar ninguém. É totalmente energético. Só que não dá para ir todo mundo. Na verdade, vocês indo no dia 13 e no dia 27, os médiuns nesses 2 dias vão sentir a necessidade de vocês. E conforme a necessidade, conforme o problema de saúde, aí a gente vai convidar vocês para irem no dia 31 para a cirurgia espiritual, ok? Que também será gratuita, tá? E não substitui o atendimento médico, hein, gente? Isso tudo é um complemento. Se você está tratando com o médico, continue tratando com o médico, pelo amor de Deus, hein? Cada um tem sua esfera de atuação. Anote aí nosso endereço: Rua
Falck Giannini. Eu vou soletrar. F de faca, A-L-C-H-I. Falck Giannini 515. Nós estamos perto do metrô Vila Prudente. É uma travessa da Rua do Orfanato. Então você pode descer no metrô Vila Prudente e se informam de que é a Rua do Orfanato. A Rua do Orfanato está a 2 quarteirões do metrô. Você sobe 5 quarteirões pela Orfanato, pronto, você já está na Rua Falck Giannini à tua esquerda. Tem um outro caminho que é mais fácil. Em vez de você subir a Orfanato, você pode subir a Cananéia, que é mais rápido. Mas eu costumo indicar a Orfanato, que é mais conhecida, tá bom? Falck Giannini 515, dia 13 de março, às 19h30 até às 21h30, é uma palestra sobre mediunidade, depois um exercício em grupo e depois passes, tá bom? Vá nesse dia, porque nós vamos fazer uma seleção para ver quem precisa e quem vai no dia 31 para cirurgia espiritual. O nosso site, onde tem muitos artigos, tem a nossa livraria virtual, você pode comprar o meu CD duplo de harmonização espiritual, com exercícios e explicações. Tá lá na nossa livraria virtual, anote o nosso site, www.rcespiritismo.com.br rcespiritismo.com.br. Lembrando que eu sou editor-chefe da Revista Cristã de Espiritismo e da Revista Caminho Espiritual. As duas são vendidas no site e nas bancas de todo o Brasil. Então, por favor, prestigie o nosso trabalho. Vai numa banca perto da sua casa ou no nosso site, compra a Revista Cristã de Espiritismo. A matéria de capa é Sonhos Espíritas. Qual que é a diferença do sonho comum para um sonho espírita? Ou uma projeção astral? E a Caminho Espiritual desse mês, ela é inteirinha dedicada ao tema mediunidade. Uma revista totalmente sobre mediunidade. Então procura nas bancas de todo o Brasil, Revista Caminho Espiritual e Revista Cristã de Espiritismo, ok? Sábado a gente vai continuar com essa nossa série de estudos. Quem sabe eu faça aí um exercício de harmonização com vocês, que hoje não deu tempo, tá bom? E aguardo vocês também no dia 13 de março, lá na nossa nova palestra. Fique na paz e até o nosso próximo programa. Você ouviu na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor.